Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal com mais informações do São Paulo, que entra em campo hoje contra o Fluminense, precisando vencer para voltar a recuperar aí a confiança da torcida, mas a situação não é nada boa. O time do São Paulo praticamente quase todo reserva, é um time todo misturado, porque os desfalques são demais, o departamento médico está simplesmente lotado. Dava para fazer um time melhor do São Paulo com os jogadores que estão no departamento médico do que o que está entrando em campo hoje, mas é o que tem e nós vamos conferir tudo com os nossos amigos do Jogo Aberto. Se inscreve no canal, deixa o like e bora conferir o vídeo de hoje. Vamos lá. Rio de Janeiro na parada. O Flamengo já foi, mas a torcida carioca está em festa, empolgada, motivada. Ontem, uma apoteose na despedida do time, a saída do ônibus. E agora, lá no Maracanã, está o Igor Dorileu com as novidades do Flamengo. Do Fluminense também eu quero falar, porque hoje vamos ter jogaço. O Cicinho tá preocupado, porque além disso, teremos o reencontro do Subeldia com o São Paulo. Libertadores de um lado, Brasileirão de outro, tudo fazendo o Rio de Janeiro se movimentar. Igor, bom dia pra você. O Rio de Janeiro, fevereiro e março. Alô, Realengo! Bom dia, Renata, Ronaldo, Edu, Cicinho, a todos que nos acompanham no Berto. Pois é, um dia de festa ontem aqui no Rio de Janeiro, no embarque do Flamengo rumo a Lima, onde no sábado decide a Libertadores diante do Palmeiras. Cerca de 10 mil rubro-negros acompanharam a equipe desde o CT Ninho do Urubu até o aeroporto, fazendo festa, dando aquele último apoio antes dessa finalíssima, depois de encaminhar o título brasileiro. Lembrando que o Flamengo pode ser campeão, empatando com o Ceará na próxima quarta-feira, aqui mesmo no Maracanã, onde hoje jogam Fluminense e São Paulo. Os dois times de olho em uma vaga na Libertadores. O tricolor carioca tem uma situação bem mais confortável, precisa apenas de um empate para se garantir, pelo menos na fase prévia da principal competição do continente. Em caso de vitória, ultrapassaria o Bahia e o Botafogo, pulando para a quinta posição, passando a integrar o grupo de times que vão direto à fase de grupos. Já o São Paulo vem logo atrás do Fluminense, está na 8ª colocação, mas os dois times estão separados por 8 pontos. Então o São Paulo tem uma situação mais complicada, na verdade por 7 pontos, o São Paulo tem uma situação mais complicada pensando em G7, mas seria importante vencer hoje aqui no Rio de Janeiro para se consolidar como um 8º colocado e ficar na torcida aí por um G8 no Brasileirão. Para isso acontecer, o próprio Fluminense ou o Cruzeiro teriam que vencer, serem campeões da Copa do Brasil. Falando sobre os times que vão a campo hoje, o Fluminense tem o retorno de 3 titulares. Um deles é o zagueiro Thiago Silva, que foi preservado do jogo contra o Palmeiras por conta do gramado sintético. O outro é o meia argentino Lúcio Acosta, que também foi poupado desse jogo em São Paulo. E o terceiro retorno é o lateral esquerdo René, que volta de suspensão. Já no São Paulo, são 15 desfalques, o que tem sido uma tônica nesse campeonato brasileiro, né? O último deles foi o atacante Luciano, que sofreu um trauma na perna direita na partida contra o Juventude e por isso nem viajou ao Rio de Janeiro nesse jogo que vai marcar o reencontro do São Paulo com o técnico Luiz Subeldia. A gente preparou uma matéria falando sobre isso e muito mais, matéria feita pelo Stefano Alba. Vamos conferir. Hoje, Subeldia fica pela primeira vez à frente do time que o apresentou para o Brasil. No primeiro turno, Crespo já havia assumido São Paulo, mas foi Renato Gaúcho que saiu derrotado do Morumbi por 3-1. Agora o Fluminense recebe o São Paulo em sua melhor fase. Desde a chegada do argentino, os cariocas são os que mais pontuaram no Campeonato Brasileiro. 7 vitórias em 13 jogos. Os tricolores brigam pelo mesmo espaço na tabela e têm objetivo semelhante: vaga na Libertadores da América. Os cariocas ocupam a 7ª colocação com 55 pontos. Os paulistas aparecem no retrovisor com 48, na 8ª colocação. Enquanto o Fluminense ainda tem outro caminho a ser percorrido, o time de Hernan Crespo conta apenas com o Brasileirão. Olha, o planejamento ele acontece simultaneamente ao foco nesses 3 jogos que faltam no Brasileiro. E claro que ele tem uma versão, um cenário e outro. Então ele vai se adaptar e se adapta aos cenários que poderão vir. Mas o importante é que nós vamos trabalhar para que a gente consiga reforçar o elenco
mas isso com muito critério, até porque nós temos grandes jogadores, é um grande elenco que está aí disputando esses jogos finais do Brasileirão. Entramos na etapa de definição, não? Entramos nessa parte de definição. Todas as equipes, na verdade, entraram nessa parte de definição para ver se ficam no G4, G5, G6, se classificam para a Sul-Americana. Nós lutamos para poder entrar na Libertadores no ano que vem. Ainda temos a possibilidade da Copa do Brasil. Isso é prioridade, poder ganhar e, como consequência, conseguir a vaga na Libertadores. Mas o título é mais importante. Fluminense tem poucos desfalques, Manuel e Cano. Alguns titulares retornam. Todos ficam à disposição. Lúcio Acosta, Thiago Silva e René. Ganso é outro que volta, mas deve começar no banco. Provável Fluminense para o confronto de hoje contra o São Paulo é com Fábio no gol, Samuel Xavier, Thiago Silva, Freitas e René, Hércules, Martinelli, Lúcio Acosta, Serna, Canóbio e Everaldo. Como de costume, o São Paulo tem lista longa de ausências. O DM aumentou. Luciano e Ferreirinha não viajaram para o Rio de Janeiro. Luciano por conta de dores na perna direita. Já Ferreirinha pelo edema na coxa esquerda. Rafael e Sabino também ficaram na capital, já que cumprem suspensão pelo 3º cartão amarelo. Rafael Tolói é o único retorno. O zagueiro treinou bem durante a semana e deve começar entre os titulares. Com isso, São Paulo deve ir a campo com Yang no gol, Ferrarese, Rafael Tolói e Alan Franco, Mike, Pablo Maia, Bobadilha, Marcos Antônio ou Luiz Gustavo e Patrick ou Luca. E no ataque, Rigoni ou Paulinho e Tapia. Cicinho, calma! Se acalme, Cicinho. Vamos falar agora desse duelo interessante. Se tem alguém que conhece bem o time do São Paulo, inteiro ou desfalcado, é o Zubeldia. Tava lá, cada jogador, ele sabe as características, enfim, sonhava com Libertadores. Porém, ele saiu, foi mandado embora e aí foi pro Fluminense e tá mandando bem. E agora, Cicinho? Eu sei que você gosta do Hernan Crespo, mas o Zubeldia, e ele tá mais calmo no Fluminense. Não, o Zubeldia, o tempo dele passou, então não chora mais, não. Mas assim, é a oportunidade que ele tem de mandar uma taca no São Paulo, né? Porque o São Paulo totalmente desfigurado. O São Paulo vivendo cada dia mais o caos no departamento médico. Então, os jogadores, eles... vivem essa questão, essa turbulência no São Paulo. Eu não sei se é problema psicológico, não é possível... São Paulo deixava ele mais nervoso, lembra? Agora no Fluminense ele tá mais tranquilo, assistiu. São Paulo que deixava ele nervoso. Exatamente, então não dá pra falar que é o trabalho do treinador que tá lesionando os jogadores, porque você vê, no Fluminense não tem os mesmos índices de lesões com o trabalho do Zubeldia que tinha no São Paulo. Então o problema não é treinador, o problema é a mente dos jogadores. A gente não sabe o que está acontecendo dentro do clube para os jogadores se lesionar tanto assim. Então, é algo que precisa ser revisto para a próxima temporada. Os caras estão se cuidando, será? Estão se cuidando? Eu não vou ser babá de jogador, mas assim... a questão, os jogadores do São Paulo estão muito frágeis. Deixa eu ver aqui, ó, a mensagem. Então, o Raí se machucou também, o Raí. Eu falei aqui, né? Mas os caras contrataram um profissional muito importante no São Paulo, o Eduardo Raul, um nutrólogo muito bom, que também está dando conta ali do São Paulo. Senão o São Paulo ia estar muito pior, viu? E agora o Fluminense tem vários reforços. Por exemplo, você falou em lesão, quem está voltando, o Paulo Henrique Ganso, o Lúcio Acosta, que não jogou contra o Palmeiras, vai estar à disposição, Thiago Silva. O Fluminense também vem um pouco mais inteiro. Chega! Tá bom. Eu tenho que contar os dois lados da moeda, não é? Então, e os dois tricolores. Boa sorte, São Paulo. Então tá bom, eu vou mudar o assunto. É isso aí, galera, esse foi o nosso vídeo de hoje com essa possível escalação do São Paulo, que tá simplesmente absurdo o que tá acontecendo no departamento médico, tá preocupando todo o torcedor. Realmente é algo que não dá para entender o que tá acontecendo. Nós vamos conferir aí o Young no gol, aí vem Ferrarese, o Tolói e o Alan Franco na zaga, Mike, Bobadilha, temos também o Pablo Maia, o Marcos Antônio, Patrick no meio, Rigoni e Tapia no ataque. E esse ataque também do São Paulo, meu amigo, na minha opinião, deixa muito a desejar, né? O Max Leonardo, que era uma opção na metade do ano aí, o São Paulo não conseguiu trazer o jogador. Acho que ia fazer muita diferença, principalmente na Libertadores. O
faltou gol, né, para o São Paulo se classificar. O Luciano errou gol simplesmente que não dá para acreditar, deixou muito a desejar. Faltou aquele atacante no time de São Paulo. A temporada simplesmente absurda do São Paulo. E o que esperar para o ano que vem? A pergunta fica aí. O Casares falando aí que vai ter contratação, apesar que o elenco é forte, mas o elenco é forte, mas não tem jogador para jogar, né? É o elenco que só fica no departamento médico. Acho que tem que rever uma administração muito ruim da diretoria de São Paulo, porque não tem jogador, os treinadores têm que se virar para conseguir fazer um milagre, porque infelizmente está muito bagunçado esse time do São Paulo, e pelo que o Casares está falando, vai ter que contar com esses jogadores que estão lesionados e torcer para que no ano que vem não tenha tanta lesão. O que você acha dessa situação do São Paulo? Você acredita que no ano que vem esse elenco tá bom? Deixa aí sua opinião nos comentários, se inscreve no canal, deixa o like para dar aquela moral e ajudar o canal a crescer. Dá uma conferida também no YouTube Shop, aí na descrição do vídeo. E é isso, né? Até o próximo vídeo, valeu, fui!